Oi, gente, de volta, Salva Fonseca por aqui, por aí estão todos bem, por aqui estamos todos ótimos. Aprenda nessa videoaula as roscas de Natal que são verdadeiramente a cara do Natal. Roscas sofisticadas, saborosas, de primeira linha e que é um sucesso por onde passam. Deixe seus convidados de queixo caído e ainda desbanque a concorrência. Ostente sim, em bom tom, a frase que foi você quem fez e tenha elogios mil por anos e anos a fio. Fica até o final do vídeo porque hoje tem roscas de Natal. Antes de começar a receita, use um ralador para retirar as raspas de uma laranja inteira. Em seguida, use o mesmo ralador para retirar as raspas de um limão inteiro. Reserve, pois vamos usar essas raspas daqui a pouco. Usando esta mesma laranja que retiramos as raspas, passe ela em um espremedor de frutas e retire o suco todo da laranja. Em seguida, faça o mesmo com o limão no espremedor de sucos e retire todo o suco do limão. Reserve. Faça agora da seguinte maneira: coloque um recipiente que tenha tampa e possa ser fechado, bem travado depois. Coloque 100 gramas de uva passas pretas, 100 gramas de uva passas amarelas, 100 gramas de frutas cristalizadas e 100 gramas de cerejas em conserva picadas. Coloque no recipiente o suco de laranja misturado com o suco de limão. Misture tudo isso muito bem. As frutas devem ficar submersas no líquido, portanto, se não der, complete com mais 100 ml de água para que as frutas fiquem embaixo do líquido. Essas frutas devem ficar aí com o frasco tapado, bem lacrado, depois de serem bem misturadas por cerca de 4 horas antes de começar a receita. As frutas devem entrar na massa bem hidratadas, úmidas, para não roubar a umidade das roscas na hora de assar. Elas entram na massa hidratadas, porém sem o líquido, tá bom? Bata em um recipiente uma gema de ovo com uma colher de chá de açúcar. Reserve, pois iremos usar essa gema de ovo batida com açúcar para pincelar e fazer a colagem da massa aberta daqui a pouco. Unte com manteiga 2 formas retangulares de 35 cm de comprimento e 25 cm de largura. Essas 2 formas devem ser baixas para não interferir no formato das roscas. Lembre-se também que as roscas devem ser individuais, uma em cada forma, pois aqui faremos 2 roscas de Natal, uma em cada forma. Em um recipiente, peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Reserve, pois usaremos essa farinha peneirada misturada com fermento seco assim que passar o tempo de hidratação das frutas no suco de laranja misturado com suco de limão. Depois de ter passado o tempo de 4 horas de hidratação das frutas, ou quando você ver ou perceber que as frutas já estão bem úmidas, é hora de começar a receita. Retire todo o caldo de laranja e limão das frutas. Faça isso usando a peneira. Em seguida, coloque esse líquido em um recipiente com capacidade de 400 ml. Se caso o líquido não atingir 400 ml, complete com água. Precisamos aqui de 400 ml certinho, tá bom? Agora leve este líquido ao fogo baixo, pois usaremos na massa bem morno. Em um recipiente, coloque 4 gemas, 200 gramas de açúcar, uma colher de chá de sal, 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada, uma colher de sopa de mel, uma colher de chá de essência de baunilha, uma colher de chá de essência de panetone, uma colher de chá de raspas de laranja e uma colher de chá de raspas de limão.
Misture tudo isso muito bem até formar um creme liso e homogêneo. Acrescente agora o líquido do suco de laranja, suco de limão e água misturados. Este líquido deve estar morno, não muito quente. Mexa muito bem este líquido até que derreta toda a manteiga e derreta também todo o açúcar. Nesse momento, acrescente de uma só vez os 500 gramas de farinha de trigo peneirada juntamente e misturada com fermento biológico seco. Misture tudo isso muito bem até incorporar toda a farinha e a massa ficar bem lisa e homogênea. Comece a acrescentar agora mais 700 gramas de farinha de trigo peneirada aos poucos. Com a ajuda de uma colher de pau, vá mexendo sempre a cada adição de farinha. Faça isso sempre deixando a massa bem lisa e uniforme. Só pare de mexer com a colher de pau quando você vê que a massa atingiu o ponto que dá para mexer com as pontas dos dedos. Nesse momento, comece a mexer a massa com as pontas dos dedos suavemente até que atinja o ponto de bem macia e elástica e absorva toda a farinha de trigo peneirada. Note que a massa fica um pouco avermelhada por causa do líquido da hidratação das frutas. Uau! Essa é a melhor massa de rosca de Natal que já vi. Uau! Arrasou! Note também que a massa já começa a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Hora de começar a sovar a massa na bancada. Passe a massa para a bancada enfarinhada e sobe até que a massa atinja o ponto de bem macia e bem elástica. Pincele o recipiente com óleo. Coloque a massa no recipiente. Cubra com saco plástico e deixe descansar por cerca de 10 minutos somente. Depois de 10 minutos, pincele óleo em toda a bancada, passe a massa para a bancada pincelada com óleo e comece a sovar a massa novamente até que a massa volte à sua elasticidade antes do descanso. Acompanhe. Divida esta massa em 2 pedaços iguais. Logo em seguida, faça 2 bolas de mesmo tamanho com os pedaços de massa. Com a ajuda de um rolo para abrir massas, abra cada bola de massa individualmente em um retângulo de 50 cm de comprimento por 20 cm de largura. Note que a massa está com um tom bem avermelhado natalino e está também bem uniforme e elástica. Tudo isso faz a diferença aos olhos de quem vê. Parabéns! A sua rosca de Natal é perfeita! Essa é a frase que você ouvirá em bom tom nesse finalzinho de ano louco. Não se esqueça de pressionar os dedos em toda a lateral das 2 massas abertas em um retângulo. Vou fazer isso novamente para te relembrar, tá bom?
Pincele em todas as laterais das massas já abertas a mistura de gema de ovo batida com açúcar. Pincele também no centro da massa já aberta, veja. Coloque a metade do recheio das frutas já hidratadas, já escorridas do caldo. Coloque metade das frutas em cada massa aberta em um retângulo, acompanhe. Não se esqueça de pressionar os dedos em toda a lateral das duas massas abertas em um retângulo. Vou fazer isso novamente para te relembrar, tá bom? Nivele as frutas muito bem dentro da massa aberta. Em seguida, feche a massa no sentido da largura, enrole a massa cobrindo todas as frutas. Feche muito bem as laterais de cada rolo cilíndrico para que as frutas não vazem na hora de crescer e na hora de assar. Enrole a massa formando um bastão cilíndrico de cerca de 50 cm de comprimento. Coloque o rolo de massa cilíndrico já enrolado com as dobras para cima. Reserve 2 cilindros de massa na parte superior, utilizando uma linha imaginária. Em seguida, pressione essa massa 2 cm com as pontas dos dedos pressionando bem. Com o cortador de massas, corte o rolo até o final, respeitando os 2 cm de massa reservada na parte superior do cilindro. No final desta receita, você vai entender o porquê de pressionar as pontas dos dedos nesses 2 cm de massa na parte superior do cilindro. Em seguida, comece a enrolar a massa já cortada, começando pela tira direita, enrolando, trançando uma na outra, como se fosse uma corda. Faça isso com calma, pois pode cair na bancada um pouco das frutas que estão enroladas dentro da massa. Isso ocorre por causa do corte. Não se preocupe com isso, pois as frutas poucas que caírem, a gente vai reutilizar para colocar como decoração na parte de cima da rosca de Natal já enrolada. Faremos isso antes de assar. Portanto, não se preocupe e mãos na massa. Continue. Agora vou te ensinar a fechar as roscas de Natal. Saiba que aos olhos de quem vê, essa rosca não pode parecer ter emendas, ok? Portanto, faça o seu trabalho como profissional que você é. Depois de já ter enrolado a rosca com as tiras envoltas uma na outra, faça com a massa já enrolada um círculo, de modo que encontre a parte superior que você pressionou com os dedos, aqueles 2 centímetros, encontre com as pontas da parte inferior. Coloque as duas pontas trançadas em cima da parte pressionada com os dedos. Agora, abrace essa parte passando em um X, a ponta direita para baixo da trança, travando para não soltar ao crescer ou ao assar. Faça isso agora com a ponta do lado esquerdo, travando. Faça isso primeiro com a ponta direita e depois com a ponta do lado esquerdo, ou vice-versa, como preferir. Faça tudo isso com os 2 retângulos de massa já abertas, formando assim 2 roscas de Natal. Coloque as roscas de Natal individualmente na forma já untada com manteiga, cada uma na sua forma. Pincele a mistura de gema batida com açúcar na superfície de cada rosca. Nesse tipo de rosca não precisa pincelar com gema, pois ela já possui uma cor meio avermelhada brilhante. Faço isso para fazer a colagem das frutas que estão na parte superficial da rosca.
Isso faz com que as frutas fiquem presas à massa e não comecem a cair na hora que a massa começa a crescer e nem mesmo na hora que a massa começa a assar. Estamos entendidos? Portanto, pincelar a gema aqui é opcional. Já as frutas que caírem no decorrer do processo da receita, no processo do corte ou no processo da modelagem, vamos reaproveitar elas aqui agora para colocá-las na superfície de cada rosca. Veremos onde está faltando frutas ou nos locais de sua preferência, tá bom? Note que essa rosca não pode de maneira alguma parecer que tem emendas, portanto, faça o seu melhor aqui. Não deixe nenhuma fruta caída na forma, pois elas podem queimar. Reaproveite todas elas na decoração. Use a sua imaginação. Deixe as roscas descansarem até que comecem a crescer. Não deixe crescer muito, para não perder o formato das roscas. Encostou na borda lateral da forma, já pode assar. Deixe crescer no máximo por 2 horas, mas que isso é desnecessário. Depois deste tempo, retire todas as roscas de Natal do descanso e analise se está tudo certo com elas. Caso esteja alguma fruta caída na forma, reutilize elas para decorar. Enquanto isso, vamos pré-aquecer o forno. Faça da seguinte maneira. Saiba que a massa das roscas de Natal são muito sensíveis, portanto, coloque uma forma retangular maior do que a forma que as roscas estão. Coloque essa forma embaixo da grade do forno, evitando que as formas que estão com as roscas tenham contato direto com o fogo, evitando assim que as roscas queimem, que não é isso que a gente quer fazer aqui. Com o forno já pré-aquecido, leve as roscas de Natal para assar em forno a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até que as roscas de Natal fiquem bem douradas levemente. Enquanto as roscas assam, misture em um recipiente 2 colheres de sopa de açúcar com 50 ml de água. Misture muito bem até que o açúcar derreta totalmente, formando assim uma calda fria de açúcar. Retire as roscas de Natal do forno e com elas ainda quentes, pincele a calda fria de açúcar na superfície de cada rosca. Pincele a calda fria de açúcar na superfície de cada rosca, bem delicadamente para não soltar as frutas. Isso fará ativar o brilho das roscas de Natal.